Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje a nossa aula será online, né? Por causa do lockdown, não teremos a nossa aula presencial na igreja, da escola bíblica, né? Mas eu já convido você a pegar a sua revista ou a sua Bíblia para acompanhar essa aula, para que a gente possa conhecer um pouco mais da palavra de Deus, né? Aprender um pouco mais juntos para a glória de Deus. Hoje será a lição número 11, compromissados com o Evangelho. Vamos fazer a leitura em Marcos, a leitura bíblica é em Marcos, capítulo 16, e verso 14 ao 20. Mas nós não vamos fazer essa leitura para ganhar tempo. Vamos ler apenas o texto áureo da revista, que está em Romanos, capítulo 1 e verso 16. Vamos falar sobre a evangelização. Em Romanos, capítulo 1 e verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Amém? Eu quero convidar você a estarmos orando, agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado. Que o Senhor continue com tuas mãos estendidas sobre o meu lar e o lar de cada um que está escutando, que está aprendendo um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, não só o seu lar, mas o lar dos seus parentes, o lar dos seus vizinhos. Que a graça do Senhor possa alcançar cada um neste dia. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, compromissados com a evangelização. Olha, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida por Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Então, lembre-se sempre, a igreja é a única agência que Deus deixou aqui na terra para levar o ID, para levar a palavra de Deus aos lugares mais distantes, aos lugares mais próximos. É a agência de Deus aqui na terra. Jesus deixou para a igreja um grande mandamento. E qual foi esse mandamento? O amor. O amor a Deus e o amor ao próximo, né? O amor é o termômetro da genuína espiritualidade, né? Quanto mais amamos, mais demonstramos a nossa espiritualidade. A igreja, além de ter o grande mandamento, que é o amor, o nosso Senhor também deixou um grande mandamento, que é a comissão. Isso sim, a grande comissão. E o que é isso? É o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo. Louvado seja Deus. Para a igreja cumprir a grande comissão, ela precisa estar motivada pelo amor, né? Só quem ama as almas que estão perdidas é que leva as boas novas de salvação. Para isso, a gente precisa entender que fomos salvos para salvar. Fomos libertos para libertar. E fomos curados para curar. Sermos instrumentos de Deus para outras pessoas. Devemos ter muita alegria, irmãos, de compartilhar tudo o que Deus tem realizado em nossas vidas. Todas as bênçãos, todos os milagres, tudo que Deus tem realizado em minha vida e em sua vida, devemos ter a alegria de compartilhar com outras pessoas. E lembrar que a salvação é única e exclusiva só por Jesus, né? É exclusivamente Jesus que salva, que liberta, que cura, que transforma e dá uma nova vida ao homem. Louvado seja Deus. Então vamos para o tópico 1. A evangelização como prioridade. Vamos lá. Em Marcos, capítulo 15, temos o ide. Está lá escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é apenas alguns, mas é a toda criatura. Todos são criaturas. E o evangelho é pregado a toda criatura.
para que a criatura, dando uma resposta positiva, se torne filhos de Deus, né? Todos nós, antes de aceitar Jesus, éramos criaturas. Mas a partir do momento que demos uma resposta positiva, que aceitamos o plano da redenção, passamos a ser chamados filhos de Deus. Que bênção, né? Em João capítulo 1 e verso 12, se você quiser anotar, diz assim: mas a todos o quanto o receberam, deram poder de ser filhos de Deus, né? Que mensagem, que maravilha! Nós não somos mais criaturas, somos filhos e filhos amados do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Outro texto importante sobre a grande comissão é em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, né? Que vai falar lá: e de fazer discípulos de todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, não é nada disso. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Isso mesmo, Evangelho é uma questão de vida ou de morte. Vida para os que receberam Jesus como único e suficiente Salvador, e de morte para os que rejeitam a mensagem da cruz. A igreja pode estar envolvida com várias atividades, mas a principal deve ser a evangelização. A divulgação das boas novas é dever de todos, de todos. A eternidade, a gente tem que lembrar que é uma realidade, isso mesmo. E essa eternidade pode ser com Deus ou separado de Deus, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Eternidade é uma realidade, mas como eu, como você, como os nossos parentes, como os nossos amigos, como a nossa família vai passar a sua eternidade? Na presença de Deus ou separados de Deus? Que Deus nos ajude, né, a permanecermos firmes até o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Aí entra a mensagem do Evangelho. A salvação exclusivamente em Cristo Jesus, né? O Senhor Jesus confiou a missão à sua igreja. Antes dele subir ao céu, ascender aos céus, ele deixou essa missão exclusivamente para a igreja. A cada um de nós, como igreja, precisamos dar resposta a esse assunto. Nós somos igrejas do Senhor, a igreja do Senhor. E nós precisamos dar uma resposta favorável ao Senhor. Nós precisamos cumprir o ID do Senhor Jesus. Aí eu pergunto, o que significa evangelho? Bem, vem de duas palavras. Advérbio de bem, e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra Evangélio, que significa boas novas, boas notícias, né? Glória a Deus. Então, no grego, a palavra Evangélio significa boas novas, né? Quando alguém perguntar para você, Evangelho, boas novas de salvação, boas notícias, né? Louvado seja o nome de Jesus. Diante disso, que estamos vivendo hoje, esse cenário que a gente está vivendo de pandemia, de notícias muito ruins, quando a gente liga a televisão, liga o rádio, a gente vê muitas notícias ruins. É bem oportuno levar a notícia de boas novas, a notícia do Evangelho, as boas novas, as boas notícias, né? Para aquele que está cansado, oprimido e que precisa de esperança. Louvado seja Deus, que você seja esse veículo, que o Senhor se utilize, seja esse instrumento de Deus para levar as boas novas de salvação. Agora eu quero falar para você que existe 3 tipos de pessoas, né? Pessoas sem esperança, né? Nesse cenário que a gente está vivendo, a gente vê muito isso, muitas pessoas sem nenhuma esperança. O número de suicídio tem aumentado assustadoramente no Brasil e também no mundo. Pessoas que tiram a própria vida querendo tirar a dor que está sentindo. Ela não vê solução para esta dor
Mas a igreja tem a solução para essa dor. Muitas pessoas tiram a sua própria vida, não porque elas querem tirar a sua vida, mas porque elas querem arrancar essa dor que elas estão sentindo. E acham que a melhor solução é tirar a sua própria vida. Mas não é. A solução é Jesus Cristo, né? E a igreja tem esse remédio. A igreja tem essa palavra, essas boas novas para apresentar essas pessoas que estão sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas estão nas redes sociais e até perto de nós. Pode ser um vizinho, pode ser um conhecido, pode ser um parente, pode ser um familiar dentro da nossa casa que ainda não teve encontro com Jesus. E essas pessoas precisam ser alcançadas pela graça do Senhor. E podemos alcançar essas pessoas, irmãos. Como? Ah, irmã, não posso, porque nessa época de pandemia a gente não pode evangelizar, não pode levar as boas novas de salvação para aquelas pessoas que estão distantes, para aquelas pessoas que até nossos parentes. Mas eu quero dizer a você que nós temos muitas formas de levar as boas novas de salvação. E uma das formas é levar o evangelho através das redes sociais. Isso mesmo. Você pode ser um instrumento de Deus para uma pessoa que está muito longe. Você falar da palavra de Deus. Você falar dos milagres que Deus fez na sua vida. Né? Testemunhar para seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para um parente que mora bem longe. Você pode ser esse veículo. Você pode ser esse instrumento de Deus, né? Através da rede social. Você pode gravar um vídeo. Você pode mandar a palavra de Deus através de mensagens. Então, existem várias maneiras que você pode, sim, ser um instrumento de Deus, levando as boas novas de salvação. Pense nisso, né? Use as redes sociais para que o nome do Senhor seja propagado, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam libertas, para a glória de Deus. E o segundo grupo de pessoas são as pessoas que têm uma falsa esperança. A primeira não tem esperança. Mas esse outro grupo são as pessoas que têm uma falsa esperança, né? Lá em Salmos, capítulo 20, verso 7, está escrito lá: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Jesus, né? Tem tanta gente confiando em tanta coisa, depositando seu coração em coisas materiais, em dinheiro, em posição social, em tantas outras coisas. E esquece de confiar em quem? Em Deus. Mas aí você confia no Senhor. E você colocou a nossa esperança no Senhor. Né? Então existe esse grupo de pessoas que tem uma falsa esperança. Mas eu e você sempre devemos fazer menção do Senhor Jesus. Né? Creio que Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Fomos gerados em uma viva esperança. E o terceiro grupo? O grupo que tem esperança. Porque eu e você, fomos gerados, né, em uma viva esperança, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Se você quiser marcar essa referência, é muito importante. Veja, existe aí fora alguns ditados populares, né? Alguns, né, são bem verdades. Mas esse ditado você vai ver que não é verdade. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Já ouviu falar nesse ditado? Eu já ouvi falar muitas vezes. A esperança é a última que morre. Mas eu quero te dizer que a nossa esperança não é a última que morre. Em 1 Pedro 1,3 a gente leu: fomos gerados em uma viva esperança. E quem é essa esperança? Nós fomos gerados, oh glória, né, por uma viva esperança. Essa esperança é Jesus Cristo. Né? Nós somos gerados por Ele. Então a esperança não é a última que morre, porque nós fomos gerados pelo Senhor nessa viva esperança, né? Louvado seja Deus. O nosso Jesus, Ele ressuscitou, né? Ele está vivo. Diante das tribulações que eu e você enfrentamos em nossa vida, seja material, social, na saúde, no trabalho, sabe o que devemos fazer? Confiar em Deus. Isso mesmo, confiar em Deus. O que Deus pode fazer em 1 minuto, eu e você não pode fazer durante uma vida inteira. Não é verdade? Deus, Ele pode criar uma situação em 1 minuto, em 1 milésimo de segundo. Ele pode fazer coisas grandiosas, porque Ele é Deus. E eu e você, durante a vida inteira, não vai poder fazer.
né? Porque tudo está no controle do Senhor Jesus. Tudo está na mão do Senhor. É Ele que faz todas as coisas. Ele tem o domínio de tudo. Louvado seja Deus. Então que nós possamos fazer menção do Senhor. Que essa viva esperança possa estar cada dia em nosso coração, né? Porque Ele ressuscitou, né? E fomos gerados nele. Glória a Deus. Glória a Jesus. João 3,16. O texto áureo da Bíblia Sagrada. Bastante conhecido, né? É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Essa mensagem continua viva e eficaz, né? É o texto áureo. Tudo de maior tem nesse versículo. Isso mesmo, tudo de grandioso tem nesse versículo. Esse versículo é um versículo maravilhoso, né? Que nos enche de esperança. Que o Senhor veio a salvar a todos, né? Em João 3,16. Eu quero ler esse versículo e você vai entender, né? Glória a Deus. Porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, o maior grupo de pessoas, de tal maneira, o maior grau de intensidade, que deu o maior ato, né? Glória a Jesus. O seu Filho unigênito, a maior dádiva que a humanidade poderia receber, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele, atração, crê, simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a diferença, tenha certeza, vida eterna, a maior posse, né? Um versículo pequenininho, mas que fala tanto aos nossos corações, né? Louvado seja Deus. Que grande amor o nosso Deus teve por nós e tem por nós, para dar o seu Filho por amor à humanidade. Glória a Jesus. O subtópico número 2 fala assim: o único Salvador do mundo. Glória a Jesus. Todo ser humano precisa ser reconciliado com Deus, né? Louvado seja Deus. Todo ser humano precisa ser reconciliado com Deus. Lá em Romanos capítulo 3 e verso 23, o que é que diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano precisa se reconciliar novamente com o Pai Celestial. Né? Todos estavam afastados, mas a partir do momento que aceitaram a Cristo, o plano de salvação, né, grandioso que o Senhor preparou para nós, né, reconheceu o seu pecado, né, louvado seja Deus, e passou pelo novo nascimento, aí sim, passamos a ser chamados filhos de Deus. Né? Não existe um meio de salvação se não for por Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação, apenas por Jesus Cristo. Né? Em Romanos capítulo 6 e verso 23 também diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Louvado seja Deus. Não merecíamos, mas é graça do Senhor. Louvado seja Deus. O terceiro subtópico: uma agência legítima. Existe instituição que trabalha a favor do próximo. A gente sabe, existem muitas instituições que trabalham a favor do próximo, para ajudar e tudo mais. Elas têm o seu papel, o seu valor. Mas o que diz respeito à salvação da alma, eternidade, quem tem a mensagem é a igreja de Jesus Cristo, que tem essa missão. Né? Então, existem várias instituições aí fazendo bem, ajudando o próximo. Isso é louvável. Mas a única instituição, a única agência de Deus aqui na Terra é a igreja. Né? Foi para isso que o nosso Deus instituiu, para que ela levasse o ID a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Aonde houver uma alma, preste atenção, aonde houver uma alma que não conhece a Jesus, ali é um campo missionário.
Você entendeu? Onde houver uma alma que não conhece a Jesus, ali é um campo missionário. Então essa alma pode estar no teu trabalho, né? Essa alma pode estar na tua escola, na tua faculdade, na tua vizinhança. Ali é um campo missionário, onde você é chamado para semear a palavra de Deus, onde você é chamado para levar o ID do Senhor. Louvado seja Deus. Dentro desse subtópico, vem aqui mais um subtópico, né? Um tópico. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Esse tópico é bem interessante. Todos os seres humanos. É importante a gente entender isso. Existem grupos de pessoas que acreditam que a salvação é limitada. Preste atenção. Existe grupos de pessoas que acreditam que a salvação é limitada. Que a ação e o sacrifício que Jesus realizou foi limitado. O que é isso? Foi para um grupo de pessoas e não para o mundo. Então esse grupo de pessoas acredita assim, que algumas pessoas foram escolhidas pelo Senhor e outras foram escolhidas para a condenação eterna. Umas foram escolhidas para a salvação e outras foram escolhidas para a perdição eterna. Existe esse grupo de pessoas. Para ele, a salvação é limitada, né? Mas nós pentecostais acreditamos, de acordo com as Escrituras, que a expiação é ilimitada. O que é isso? Para todos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabemos que nem todas as pessoas serão salvas. Isso é bem verdade, né, irmãos? Nem todas as pessoas serão salvas. Por quê? Porque haverá pessoas que irá rejeitar a gloriosa salvação. Isso mesmo. A gente sabe muito bem disso. A palavra é pregada, o evangelho é anunciado, e tem pessoas que têm um coração duro, que não querem ser participantes dessa tão grande salvação, que não querem aceitar o plano redentor de Deus para as nossas vidas. Então haverá pessoas que realmente não farão parte, né, dessa salvação, porque elas não querem, né? O maior de todos os pecados é esse, rejeitar o sacrifício de Jesus, né? Infelizmente. Mas quem aceita esta tão grande salvação, existe graça suficiente para a salvação de toda a humanidade, né? Glória a Deus, que Deus nos ajude, né, todos os dias a levar esse ID a tantas pessoas que precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Bem, a nossa teologia. O que diz a nossa teologia pentecostal? Ela é pentecostal, vem diretamente das Escrituras, sem intermediação de teólogos protestantes. Eles tiveram, irmãos, os teólogos protestantes, eles tiveram sua importância, mas a nossa fé não está nestas pessoas. A nossa maneira de acreditar está em tudo que estas pessoas falaram. A gente não acredita em tudo que essas pessoas disseram. Existem muitos teólogos, né? Mas o que a gente acredita é na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz, né? Existe aí fora uma confusão, uns debates intermináveis, né? De fulano e de ciclano que acredita nisso, ciclano acredita naquilo, né? E ficam ali debatendo e não chegam em lugar algum. Esquecendo que tem muitas vidas que estão perecendo, que precisam conhecer o plano da salvação, e muita gente está preocupado em debater em tantas coisas, né? E às vezes até debates arrogantes, que só faz ferir um ao outro e não chega a lugar nenhum. Mas que nós possamos pregar, sim, a salvação em Cristo Jesus, né? Falar do amor de Deus. E o Espírito Santo vai se encarregar de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Por que Jesus morreu? Qual foi o motivo de Jesus ter morrido? Existem muitas discussões, né, teológicas, como eu estou falando, sobre o tema. Mas os debates que se concentram em dois debates que mais se concentram. É sobre a expiação limitada e a expiação ilimitada. É aquilo que eu falei antes. Eu vou explicar novamente. A expiação limitada, o que é isso? Trata-se que Jesus morreu apenas
por um grupo de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo, né? Então eles acreditam que esse grupo de pessoas foram escolhidos desde a fundação do mundo, né? Elas serão as pessoas que serão salvas, né? Louvado seja Deus. Mas nós acreditamos que Deus amou o mundo, né? Amou a todos, com intensidade, desejando que todos sejam salvos. Como Paulo disse, a 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Você pode anotar esse versículo. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é essa verdade? Cristo, né? A palavra de Deus. Os teólogos dessa teoria concluem que se trata de todos os homens crentes. Ele acredita que quando Paulo falou isso, ele queria dizer que todos os homens eram homens crentes, né? Rejeitando esta linha, nós rejeitamos essa linha de interpretação, né? Nós não acreditamos que apenas um grupo de pessoas vão ser salvos, mas nós acreditamos na expiação ilimitada, né? O que é isso? Significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, né? Por todos, sem acepção de pessoas. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina, né? Nossos pais. Nós recebemos esse fundamento bíblico, né? Louvado seja Deus. Em João capítulo 4, verso 42 diz: Jesus é o Salvador do mundo, né? Louvado seja Deus. Então acreditamos nisso, na expiação ilimitada, que o Senhor morreu por todos, mas sabemos que nem todos aceitarão esse plano glorioso, né, da salvação. Mas o sacrifício foi por todos. Amém? Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, verso 14. E não somente de algumas pessoas, né? Então, nós cremos. A Bíblia fala que Jesus veio para todos. Louvado seja Deus. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Em 1 João capítulo 2, verso 2, diz assim, ó: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas também pelo de todo o mundo, né? É importante que você tenha essas referências, né, guardadas, para quando você encontrar com uma pessoa que fale sobre isso, que Jesus veio apenas para alguns, você saiba como conversar com essas pessoas e dizer o que a Bíblia diz. Não o que você diz, mas o que a Bíblia diz, que a salvação é para todos, né? Por isso Jesus mandou pregar ao mundo inteiro e a toda a criatura, né? Não foi apenas a alguns, mas foi a todos. Louvado seja Deus. Tópico 3. Evangelização local e transcultural. O que seria isso? A evangelização. O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio das palavras e ações. Presta atenção. Evangelização é o ato de comunicar, de falar das boas novas de salvação, não é de qualquer coisa, das boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Em Mateus capítulo 4, 23 diz: E o que Jesus fez e nos mandou que fizesse também. Quer dizer, ele fez, deixou como exemplo para que nós também fizéssemos, né? Louvado seja Deus. Quando tratamos o tema evangelização, precisamos entender que primeiro pregamos aos olhos e depois aos ouvidos. Como é isso? Como é que é pregar aos olhos e depois aos ouvidos? Presta atenção. Primeiro, a nossa vida, não é isso? Que as pessoas vão observar. Quando a gente vai levar a palavra, as pessoas vão olhar como um todo. Não é apenas o que estamos falando,
mas a nossa vida, o nosso testemunho diante daquela vizinhança, daquele povo. Louvado seja Deus. Não podemos dizer à pessoa, não olha para mim, né? Eu sou fraquinho, né? Sou falho, né? Eu vou evangelizar para uma pessoa e digo, olha, não olha para mim não, tá? Porque eu sou fraquinha, eu sou falha, né? Eu erro de vez em quando, né? Eu dou um mau testemunho, mas não olha para mim não, tá? Eu não posso chegar para essa pessoa e falar isso, né? Eu sei que eu sou fraca, né? Que eu posso errar, que eu sou dependente de Deus, mas eu preciso ter um bom testemunho para poder falar com aquela pessoa, para poder evangelizar, para poder falar das boas novas de salvação. Porque se eu chego para uma pessoa e tenho um mau testemunho, o que ela vai dizer? Você está falando para mim das boas novas de salvação, que ela transforma, mas ela não transformou a sua vida, né? Então, assim, é bem importante isso. Primeiro eu prego com os olhos, depois eu prego aos ouvidos, porque a pessoa, quando vai ouvir a palavra de Deus, ela vai olhar o seu testemunho, né? Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou isso. Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Ele entendia, Paulo, a responsabilidade de ser exemplo aos fiéis. Precisamos ser exemplo com a nossa vida, aonde passarmos, né? Paulo também disse algo interessante em 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 2, se você quiser anotar. 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 2. Que somos carta viva, lida por todos os homens. Né? Palavra maravilhosa, né, irmãos? O que a gente faz com a carta? A gente lê. Né? Paulo está dizendo, olha, nós somos a carta viva, lida por todos. A nossa vida é vista por todos e precisamos dar um bom testemunho aonde a gente passa. Louvado seja Deus. Para a gente pregar as boas novas, precisamos testemunhar de Cristo. Nós somos testemunhas da obra redentora de Cristo. Louvado seja Deus. Para que o mundo veja Cristo em nós. Né? Fomos libertos para libertar. Né? Fomos curados para curar. Né? Então, que nós possamos ter isso em mente. Devemos testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada de obra social. Veja bem, a gente, quando vai evangelizar, a gente testemunha de quê? Da ressurreição de Cristo, do projeto da salvação, né? Mas isso também tem que ser acompanhado de obra social, irmãos. A igreja leva o pão do céu e também leva o pão material. Glória a Jesus. Está escrito lá em Mateus 25, 41 e 46. Né? Quando Jesus falou lá, tive sede e não me deste de beber. Né? Tive fome e não me deste de comer. Então é papel da igreja não apenas levar o pão espiritual, mas também levar o pão material. Né? Glória a Jesus. As missões. O que seria as missões? O trabalho do missionário é a evangelização. Né? A gente falou que a evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação. Então, o trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Preste atenção. Entenda, onde houver uma alma sem conhecer a Cristo é o quê? É um campo missionário. Onde houver uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ali sim eu e você tem que atuar. Né? Vamos ser missionários, vamos levar a palavra de Deus. Seja na escola, no trabalho, onde for. Né? Louvado seja Deus. Esse é o dever de todos. Todos têm esse dever. Crianças, adolescentes, obreiros, irmãs, irmãos, né? Isso é o trabalho de todos, da igreja do Senhor. Que a igreja tem essa responsabilidade, né? A chamada geral da grande comissão, né? Levar o ID. Agora, existem pessoas, preste atenção, existem pessoas específicas que têm o chamado para missões, né?
evangelizar pessoas de culturas diferentes, né? Todos nós, toda a igreja foi chamado para levar o ídolo do Senhor Jesus, seja onde a gente estiver, né? Vamos levar a palavra de Deus, temos essa missão. Mas existem pessoas específicas que têm um chamado para fazer missões em lugares de culturas diferentes, né? Aí veja bem, mas existem pessoas que dizem ter o chamado, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Se você conhece alguém, mas existem pessoas que dizem que tem um chamado missionário. E diz assim, parece que o pastor não percebe isso, parece que a igreja não me envia, mas eu tenho um chamado missionário. Eu sinto que eu tenho um chamado missionário. Mas veja bem, mas se essa pessoa não evangeliza, né, na própria igreja local, como é que ela pode ter um chamado missionário? Como é que eu posso me denominar missionária se eu não evangelizo na igreja local? Se eu não saio no evangelismo, se eu não faço evangelismo, se eu não prego a palavra de Deus, né, aonde eu chego, né, não levo as boas novas de salvação. E como é que eu posso dizer que eu sou uma missionária e preciso que a igreja me envie para outras culturas, para outros lugares? Se eu não consigo fazer missões aqui, aonde eu moro, que o dialeto, a cultura eu conheço, o idioma eu conheço, como é que eu vou para outro país que eu não conheço a cultura, eu não conheço o idioma? Vai ser muito mais difícil, não é verdade? Eu preciso ganhar almas aonde eu estou. Eu preciso ser um missionário, levar a palavra de Deus, levar pessoas a Cristo aonde eu estou. Aí sim, se realmente tiver um chamado missionário de ganhar alma, isso vai ser automático, vai ser reconhecido pela igreja, vai ser reconhecido pelo pastor, né, que você tem esse chamado, tem esse chamado missionário para a sua vida. Glória a Jesus. Quem quer ser um missionário precisa realmente ganhar almas, levar pessoas a Cristo, levar pessoas a conhecer a palavra de Deus e a se render aos pés do Senhor. Na verdade, na igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. E o último tópico nosso é o desafio de hoje. O desafio de hoje. Estamos evangelizando? Estamos levando almas para Cristo? Estamos dando bom testemunho? São essas perguntas que fazemos neste dia. Será que temos dado bom testemunho onde a gente passa? Será que temos levado as boas novas de salvação aos nossos vizinhos e conhecidos? Isso são perguntas que nos levam a refletir. Jesus disse, o campo é o mundo. Né? Mateus capítulo 13, verso 18. Ele não disse que o campo era Jerusalém, Judeia, nem Roma, nem a minha cidade. Ele disse, o campo é o mundo. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém. Algumas pessoas interpretam esse texto às vezes erroneamente, tá? A gente precisa entender o que Jesus quis dizer. Ele nos disse assim, olha, prega primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra. Jesus não disse isso. Leia o texto, como é que ele diz? Mas mandou tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tudo isso simultaneamente. Eu vou dar testemunho aonde eu chegar, né? Eu vou ser luz aonde eu chegar. Eu vou pregar, talvez não só com palavras, mas com a minha vida aonde eu chegar. Seja em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Eu tenho que dar bom testemunho, né? Às vezes alguém pensa assim, de muito falar vai ganhar alguém para Cristo. Mas às vezes sem palavras, com seu testemunho, você ganha vidas para Jesus. Porque o seu testemunho faz a diferença. Alguém está te vendo, alguém está te observando e dizendo, ali vai um verdadeiro cristão, ali vai um servo do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus quer a salvação de todos e a igreja precisa cumprir essa comissão, né? Então esse desejo precisa partir do nosso coração.
né? Se você não tem esse desejo, ore ao Senhor, né? Peça ao Senhor, Senhor, me dá esse desejo de levar pessoas a Cristo, né? De pregar a Tua palavra, né? De testemunhar a Tua palavra àqueles que estão perto, àqueles que estão longe, que eu possa usar as ferramentas que o Senhor me permitiu usar para levar a palavra do Senhor, né? Aonde o Senhor desejar que eu vá, eu irei, né? Estar disposto a pregar a palavra do Senhor, né? Seja em palavra ou seja em ações. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso é os pés do que anuncia o evangelho da paz. Glória a Deus. Então, que nesse dia você possa refletir nessas palavras, né? Que o Senhor desperte em nós esse desejo de levar o ID, né? Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, através das redes sociais nesse momento, né? Através de uma mensagem, de um telefonema. Então, que Deus se utilize de você, se utilize de mim, para ser um instrumento de Deus na terra, né? Que essa palavra possa arder em nosso coração, irmãos, né? Que a nossa oração seja, Senhor, dai-me almas, né? Dai-me almas para o Teu reino, né? Senhor, que através da minha vida, através do meu testemunho, pessoas possam se chegar a Cristo, Pai. Que através da minha vida lá no trabalho, os meus companheiros de trabalho possam ver Jesus na minha vida e eu possa ser um testemunho. Que o Senhor me dê oportunidades para falar do Teu amor, né? Que essa seja a nossa oração, né? Que o Senhor nos envie ao nosso vizinho, ao nosso parente, à nossa família, né? Então, assim, peça a Deus oportunidades, porque o Senhor dá oportunidades, né? Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que essa palavra possa achar lugar em seu coração, possa fazer uma transformação, né? Que você possa ser multiplicador dessa palavra e que você possa ter sido tocado por esta palavra, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Agora eu quero orar, convido você a orar comigo também, né? Em nome do Senhor Jesus, até a próxima, amém? Pai Santo, Pai querido, neste momento nós te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada irmã que ficou conosco, aprendendo um pouco mais de Ti, Pai. Que essas palavras possam arder em nós e nós possamos ser multiplicadores dessa palavra. Que o nosso testemunho possa alcançar muitas vidas e que o Senhor possa se utilizar de cada um de nós como instrumentos, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, né, em nome do Senhor Jesus. Amém?